Bom dia, artesãs, simpatizantes da pintura. Esse é o momento do nosso encontro, onde a gente vai falar sobre questões e dúvidas, inseguranças e medos que muitas artesãs sentem na hora de precificar a sua peça, na hora de vender a sua peça na internet ou então presencialmente. Eu quero falar com vocês focando nessa questão de vendas, de realmente você entender o que está te impedindo de lucrar com o seu artesanato, de lucrar com a sua arte. Eu sou Ariadne Nogueira, eu trabalho com pintura há 20 anos e há 10 anos eu me dedico à pintura infantil. Há 10 anos eu trabalho no nicho infantil e venho ajudando mulheres a lucrarem mais gastando menos. Gastando menos tempo, errando, a lucrarem mais com as suas peças, valorizando mais o trabalho artesanal que cada uma de vocês faz. E por que o nicho infantil? Porque o nicho infantil é um nicho que vende. E aí eu fiz uma pesquisa recentemente para saber qual é o número, né? Porque se é o nicho que mais vende, qual é esse número? E aí eu descobri que no Brasil nascem mais de 2 milhões de bebês no ano. Isso foi no ano de 2024 para 2025. São 198 mil bebês que nascem no mês. 6.600 bebês que nascem por dia. Para vocês terem noção, a cada 1 minuto no Brasil, 4 bebês nascem. E aí, é um nicho que vende ou não? Tem público ou não tem público para o nosso artesanato do nicho infantil? Então, por que então algumas artesãs têm tanta dificuldade de vender na internet? E eu fiz uma pesquisa recentemente, onde eu perguntei para elas e eu falei assim: qual é o seu maior desafio na pintura em tecido? E aí eu tô aqui com várias folhas aqui, com várias respostas de várias artesãs, e a maioria delas, para minha surpresa, não é nem a pintura em si, é o financeiro. Sabemos que a maioria dos brasileiros estão passando por dificuldade financeira. Outra disse que são os acabamentos de pintura, ou seja, os acabamentos de pintura é uma dificuldade que muitas artesãs também enfrentam. Mas a maioria responderam renda insuficiente, dificuldade financeira, dificuldade de mostrar o meu trabalho nas redes sociais, medo, dificuldade em não deixar as peças bonitas, realização pessoal e profissional, conseguir um bom salário, desânimo, né? Porque se você produz e produz muito e não vende, você desanima. Você acredita que ou você não leva jeito, ou então você acredita que não é um público, não é o seu público, que você não consegue vender para essas pessoas, então você desanima. É não ter o tempo para a rotina do trabalho, não sei vender, não vendo muito, as vendas e a precificação são minhas maiores dificuldades. Então, a maioria das respostas que eu recebi são de artesãs que têm essa dificuldade em se comunicar com o cliente, de mostrar o valor da sua peça. Por que que você não está vendendo? Qual que é a sua dificuldade? Você sabe se comunicar corretamente com o seu cliente para atrair ele, para realmente ele finalizar a compra com você? Porque eu recebo bastante pedidos de encomendas de clientes de outros estados. E por que você que é de Minas Gerais ou você que é de Goiás, por exemplo, por que que o seu cliente que está aí na sua cidade, no seu estado, vem comprar comigo, se ele poderia comprar com você?
porque ele ainda não te conhece. E qual é a sua comunicação aí dentro do Instagram? Porque a gente sabe que hoje em dia o Instagram é a ferramenta que mais vende, que é onde as pessoas estão mais conectadas. Então, por que não usar a ferramenta do Instagram a seu favor para se comunicar com elas? Mas será que você consegue se comunicar com elas da forma correta? Você tem tempo? Porque a maioria aqui fala que não tem tempo de pintar. Tem dificuldade de organizar o tempo. E eu falei inclusive sobre as lives, onde eu explico para vocês como organizar o seu tempo, a sua rotina, para que você consiga fazer a produção das suas peças. Então, quem não assistiu, depois tem lá várias lives que já foram realizadas aqui, falando sobre esse tema. Então, você consegue tempo para também vender na internet? Se você não tem tempo nem para produzir, qual é o seu tempo que você gasta nas redes sociais para comunicar o valor das suas peças com os seus clientes? Ou você só está na rede social só para consumir o que está ali? Para assistir os reels de outras artesãs, para assistir o reel sobre as suas novelinhas? Você se dedica o seu Instagram é a sua empresa onde você comunica o valor da sua peça? Ou é somente um momento de passatempo? Porque a gente tem que romper algumas barreiras. Se eu fosse depender só da minha cidade para poder vender o meu artesanato, eu passaria fome. Eu comecei a perceber que outras pessoas de outras regiões do Brasil procuraram meu serviço porque viram na internet. Então, eu não vendo exclusivamente só na minha cidade, embora eu tenha várias clientes, né, fiéis, que sempre compram, que tá ali na minha rede de clientes próximos. Mas eu vendo para pessoas de fora também. Então, quando você se limita a um espaço físico, você deixa de vender, você tem menos chance e oportunidade de vender o seu trabalho para outras pessoas, para que outras pessoas conheçam também o seu trabalho. E a melhor ferramenta para isso é a ferramenta da internet. Então, o público que está aí no seu Instagram, no seu Facebook, esse público é um público que comenta e curte as suas coisas? Ou eles estão só de curiosos? É um público que realmente consome do seu produto? Porque às vezes a gente tem pessoas dentro do nosso Instagram que não é o seu público. Então, as pessoas que vão procurar o seu trabalho, elas vão procurar sabendo que no seu Instagram você tem o que elas vão encontrar. Eu falei isso daqui, se eu não me engano, foi na live passada, 2 lives anteriores, que eu falei, se você vai numa loja e você sabe que naquela loja tem aquele produto, você já vai direto, porque você sabe que aquela loja tem o que você quer comprar. Agora, se toda vez eu for na sua loja e eu chegar na sua loja, que é a sua vitrine, e eu não encontrar essa vitrine organizada, se eu não encontrar os produtos que eu quero, vai chegar um dia que eu não vou mais na sua loja. A única diferença é que, em vez de ser uma loja física, é uma loja virtual, onde você vai comunicar o seu valor e ali vai ter todas as informações para que o seu cliente decida o que ele quer comprar. Então, um problema comum que eu vejo é que muitas artesãs pintam bem, mas não sabem comunicar isso na internet. Ainda não organizaram isso como uma ferramenta para ajudar, não trabalham com a ferramenta da internet a seu favor, divulgando as suas peças, né? Dedicando um tempo do seu dia para fazer uns reels, umas filmagens mostrando os detalhes dos seus produtos. Uma foto bem apresentada, uma foto bem bonita, nada de tirar foto com uma peça amarrotada. Porque o nicho infantil, esses clientes, eles são muito exigentes.
Como eu falei, o nicho infantil é um nicho que você vende pelo emocional. Então, se você vende pelo emocional, você tem que cativar eles com a delicadeza do seu trabalho, com um bom acabamento, com uma boa pintura. É isso que eles vão olhar. Então, você não vende só uma fralda, você vende sonho. Você vende uma memória que aquela mamãe vai guardar para o resto da vida. Ela não vai ter coragem de jogar fora uma peça que foi produzida manualmente, personalizada, com o nome do bebê exclusivamente para ela. Não é uma peça que vai virar um trapo depois. Então é isso que as suas clientes buscam, essa conexão emocional. É olhar para a sua peça e ver um diferencial daquilo que você vai entregar. Então, qual é o diferencial do seu trabalho? Além das suas pinturas, daquela delicadeza da sua pintura, delicadeza do olhinho, delicadeza do acabamento, a delicadeza da embalagem, o carinho, a preparação. E aí a gente tem algumas artimanhas para a gente divulgar isso na internet. E eu vou falar para vocês sobre as histórias, como se conectar com o seu cliente através das histórias. Mas antes eu preciso falar para vocês como você vai se conectar com a gestante, ou com a vovó que quer comprar para dar de presente, ou aquele chá revelação que a cliente tem que ir e quer dar um presente que surpreende, porque ninguém quer dar um presente simples. Todo mundo que quer dar um presente quer que aquela outra pessoa que vai receber o presente sinta, fala, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Você fica feliz com isso. Você gosta de ver a reação da outra pessoa ao receber aquele presente. É verdade ou não é? E aí, quando a gestante chega para você sobrecarregada, que já tem tanta coisa para ela resolver, e aí você, em vez de dar a solução para ela, você dá mais problema, aí ela fica perdida. Então, seja uma construtora, saiba comunicar com a sua cliente. Então, você entrega uma solução harmoniosa e não mais dúvidas. E aí, se você já tiver as peças prontas, você pode comunicar o seu valor através dessas peças. Você mostra as peças. Não precisa mostrar todo o seu enxoval, todas as suas peças, mas para que ela entenda e saiba qual é o diferencial do seu trabalho, o que você entrega, a qualidade do seu produto. Você pode montar um portfólio onde você vai mostrar se a preferência dela é por menina. Você mostra um portfólio só de menina. Você não precisa mandar todo o seu portfólio. Então, você manda o arquivo das peças que você mais vende, por exemplo. Ou então você pergunta para ela qual é a preferência dela. Se ela tem preferência por temas. Eu sempre comunico dessa maneira. A sua preferência é por bebezinhos? A sua preferência é por bichinhos? Qual é a preferência do seu tema? Aí, dentro da resposta dela, sabe, é uma conversa. Não é já dando o preço logo de cara. Porque ela se assusta. Ela fala, nossa, como assim? Uma manta R$ 300? Mas ela não sabe como foi confeccionada aquela manta. Ela ainda não conhece o seu trabalho. Então, você vai conquistando a atenção dela, garantindo que ela vai se conectando com o seu produto. E aí você tira um peso muito grande das costas dela, porque você está entregando uma solução e não um problema. Outra coisa que eu reparei também, de uns tempos para cá, eu sempre pintei bebezinhos e de alguns anos para cá eu venho desenvolvendo projetos infantis, que são os projetos que eu divulgo lá no Pintando Sem Medo, né? No curso Pintando Sem Medo. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a vender muito mais esses bichinhos que eu estava produzindo, esses ursinhos, como essa peça aqui, que é um projeto meu. E aí eu comecei a perceber que as clientes, elas começaram a preferir desenhos assim do que bebês, desenhos de bebês.
E aí eu comecei a questionar por quê, né? Porque eu sempre gostei muito das pinturas de bebês e eu gosto muito das pinturas de bebês. E aí algumas me falaram o seguinte, falaram assim, Ariadne, eu quero dar um presente e eu quero acertar no presente. E eu não sei como que o bebê vai nascer. Eu não sei se ele vai nascer cabeludo, eu não sei se ele vai nascer com o cabelo escuro, com o cabelo claro. Então, por não ter, às vezes a sua cliente, não tem tanta intimidade assim para quem ela vai dar o presente. Então, ela tem medo de errar. Então, aí elas preferem esses temas que são neutros, que vão agradar da mesma maneira, né? Geralmente, quem pede temas de bebezinhos são as mamães que já tiveram o primeiro filho, já sabem, as minhas crianças são tudo loirinha. Minhas crianças são tudo cabeludo com cabelo escuro. Então, essa geralmente já escolhe os bebezinhos. Mas uma cliente que vai dar um presente pela primeira vez, que não tem tanta intimidade com a família, ela não vai querer errar. Então, ela não sabe como o bebê vai nascer, então ela não quer errar. Então, ela prefere os temas infantis, esses temas de bichinhos, e é o que eu tenho mais vendido ultimamente. Então, mostre a peça pronta, eu já falei para vocês. As vovós e quem vai dar de presente, as pesquisas mostram que essas presenteadoras estão responsáveis por cerca de 30% das vendas. O restante são mamães que procuram esse atendimento personalizado exclusivo, né, para o enxoval do bebê, que é garantir um enxoval de bebê de qualidade. Então, como você deve abordar esse cliente? Como que você vai se comunicar com ele? Às vezes, eu recebo mensagens de artesãs pedindo para mim, falo, professora, por favor, me ajuda nessa comunicação. Eu não sei me comunicar e não sei vender esse produto para minha cliente. E eu vejo cada coisa, gente. Pessoa que coloca o preço, mas não explica as formas de pagamento, as condições de pagamento. Ou então, depois que já quase concluiu que a cliente quase concluiu a compra inteira, aí no final ela fala, olha, eu preciso dos 50% de entrada. Então, você tem a ordem para você comunicar os valores, as formas de pagamento durante a conversa. Não é concluir a conversa e no final você só falar que você vai entregar a peça daí 2 meses. Então, essas coisas já têm que estar estipuladas, você já tem que ter um roteirinho ali para a hora que o cliente te mandar mensagem, você só copia, cola, muda, né? Coloca o nome dele, para ele entender que você está falando diretamente com ele. Então, são abordagens que você vai desenvolvendo no Pintando Sem Medo, que é um curso que a gente vai focar desde a sua insegurança, que a gente está focando na insegurança de se comunicar, na comunicação de se valorizar, nas técnicas que encantam, que geram valor e como vender isso na internet. É isso que é o Pintando Sem Medo. Ele está em 3 pilares e esses 3 pilares é para te ajudar a você a vender, a se comunicar na internet com um produto de qualidade, com acabamento de qualidade. E aí, no Pintando Sem Medo, eu vou te ensinar como focar no benefício emocional. O que você precisa fazer para que quais são as palavras-chave, o que você vai usar para se comunicar com essa cliente. E como mostrar essa exclusividade. E na internet? Isso é no WhatsApp, né? Isso é a abordagem de venda. E na internet? Você postar uma foto, escrever apenas disponível e não falar nada sobre o seu trabalho, não mostrar um Reels, um vídeo explicando o detalhe daquela peça. Então, o jeito certo na internet de como vender na internet, eu vou mostrar no Pintando Sem Medo como mostrar esses detalhes para que o seu cliente possa entender.
E contar histórias também, porque se você confecciona aquela peça e você, na hora de fazer o seu vídeo, seu Reels, você conta uma pequena história sobre aquele produto, ou como que a mamãe chegou até você, o que que ela sonhava, era o primeiro bebê. Então você conta uma pequena história, né? Uma história que seja cativante, que emociona quem está do outro lado. Então são técnicas de abordagem que a gente vai ensinar dentro do Pintando Sem Medo. E no atendimento do WhatsApp, é mandar uma lista de preços enorme para o cliente. E aí dá um monte de informação. Às vezes o cliente só quer saber sobre fralda de boca e você manda uma tabela lá de valores enorme para ele, sendo que não foi o que ele pediu, né? Não saber comunicar com ele. Então, nós vamos focar no atendimento humanizado, na organização e no fechamento seguro, onde você vai colocar a forma de pagamento, como é a entrega do seu trabalho. Então, eu vou te dar um modelo para você seguir, um modelo para que você possa reproduzir aí na sua empresa. E trabalhar e vender na internet não é algo fácil, gente. Nós que somos artesãos, a gente precisa dar o sangue para sustentar nossa casa. Porque se você trabalha fora, você sabe que todo mês, né, no começo do mês, você tem aquele pagamento para você receber, que alguém vai depositar para você. Você não tem essa preocupação. O artesão não, ele vive de preocupações. Ele vive de trabalhar duro todos os dias para que no final do mês, ou no começo do mês, ele tenha um retorno desse trabalho. Então, se você se procrastinar, se você não tratar a sua empresa como verdadeira empresa, não ter uma rotina de organização, como que você vai empreender na pintura? Então, empreender na pintura começa a empreender dentro da sua casa, do seu ateliê, sabendo organizar sua casa, que é o que eu vou falar também no Pintando Sem Medo. Organizar a sua rotina para que você consiga pintar, precisa que você consiga organizar sua casa, ter tempo para fazer as suas atividades, o seu lazer, o contato com a família. Você precisa ser um organizador, porque se você não consegue fazer isso dentro da sua casa, que é um ambiente pequeno, como que você vai expandir os seus negócios? E não precisa você projetar isso futuramente para longos prazos, para daqui 10 anos. O que você precisa é iluminar direção daquele pequeno passo que você precisa dar hoje. Então, hoje, qual é a sua maior dificuldade? A sua maior dificuldade é vender? Porém, às vezes, a sua maior dificuldade vem antes da venda e você ainda nem percebeu e se deu conta disso. Então, se você quer aprender a vender, você precisa aprender a trabalhar internamente essas questões suas, né, de inseguranças, de medo, trabalhar as questões técnicas, porque às vezes você não vende, pode estar relacionado com o trabalho que você entrega, ou a falta de comunicação que você deixa de fazer. Então, é uma empresa e a gente precisa dar o nosso sangue, suar a camisa mesmo, para que você possa ter um retorno disso. Então, o artesanato dá dinheiro se você saber trabalhar com ele. Ter as suas peças à pronta entrega. Ah, mas eu trabalho só com encomenda. Tudo bem. Só que se alguma cliente, as clientes que compram, porque brasileiro é assim, né, gente? Brasileiro às vezes esquece do compromisso, quer comprar um presente de última hora. E se ele tem um contato com você, ele vai saber se você tem a peça para entregar. Se você não tiver, ele vai deixar de comprar de você. Lembra que eu falei? Você só vai até a loja se você sabe que realmente aquela loja tem o produto para te oferecer. E por que que todas essas dicas que eu te dei funcionam? Porque educa o cliente.
O cliente, ele não sabe as horas que você fica dentro do ateliê, ele não sabe o tempo que você leva, a dificuldade que você tem para poder organizar isso. Então, mostre os bastidores, comunique para ele, né? Não precisa, você não vai mandar mensagem para o seu cliente, mas você manda uma foto do processo, poste nas redes sociais o processo do seu trabalho, a organização, você organizando o seu ateliê. Grava um pequeno vídeo. Essas histórias que eu falei para vocês, você pode, ao final dessas histórias, gravar um vídeo contando essa história e divulgando para ele, porque é dele que você está falando. E aí ele vai gostar tanto daquele vídeo, ela, né, que a maioria são mulheres, ela vai encaminhar para o grupo de família. Olha que lindo que ficou o enxoval do Arthur. E aí ela faz uma divulgação para você. Ela compartilha o seu vídeo. Então isso é gerar conexão. Então nós vamos abordar essas questões dentro do curso. E aí você não precisa justificar o preço. Porque se você entrega uma peça de valor que tem um valor mais elevado, você não vai ficar você não vai se preocupar em justificar o preço toda vez para ela, porque ela vai entender que aquilo que você está fazendo é uma peça de valor. Você já está mostrando para ela. No acabamento, na finalização daquela pintura, naquele brilho que você deu no olhinho. Porque ela já se conectou emocionalmente com a sua peça. Ela já está encantada com aquilo. Para ela é um sonho. Então vocês entendem? E isso gera confiança. Então, a cliente que cria uma confiança com você, pode ter certeza. Ela vai ser sua cliente número 1 e ela sempre vai comprar de você. Ela vai dar preferência para você porque você entende as necessidades dela. Porque você sabe se comunicar. Eu falo que a artesã precisa não só saber pintar bem, mas saber agir com estratégias. Porque a gente é artesã, a gente é dona de casa, a gente cuida dos nossos filhos, da nossa casa, do marido. E a gente ainda precisa aprender a se comunicar de valor com o cliente. Então, quantas funções nós temos em uma única pessoa? E ainda lidar com os problemas do dia a dia. Então, ser artesã, gente, não é fácil, não. Mas é satisfatório quando você entrega uma peça para uma cliente e ela dá um feedback para você, ou posta nas redes sociais, ou comunica isso no grupo, que ficou encantada com aquele produto, que esperava que o resultado presencial é muito além do que ela estava esperando. Esses feedbacks aquecem o nosso coração e mostra pra gente que a gente está no caminho certo. E fazer a sua cliente entender que ela não está comprando só uma fralda, né? Ela está comprando um momento que ela vai guardar pro resto da vida dela. Que é uma memória do filho dela. Ela não vai ter coragem de descartar uma peça que você confeccionou com todo carinho, com todo cuidado, especialmente para o filho dela. Eu tenho clientes que até hoje me mandam mensagem falando: nossa, aquela fralda que você fez para o meu bebê, até hoje ela está intacta e eu guardo. Não tem coragem de jogar fora. Às vezes elas guardam para usar para o próximo bebê, porque são peças que têm qualidade. Então, você não precisa de mais tentativa de erro. Você que é artesã, você já errou muito. E eu sei que você aprende com seus erros. Mas talvez o que falte para você é a direção. É alguém que te dá os passos de como que você precisa fazer. Alguém que já errou e já acertou muitas vezes. Então eu quero te convidar para que você entre para o Pintando Sem Medo.
E que você não tenha mais medo de precificar, que você não tenha mais medo de mostrar o valor do seu produto para os seus clientes. Lembrando que essa live vai ficar salva lá no YouTube. Pode ser que demore um pouquinho, né? Para a gente poder fazer as edições, mas depois ela vai estar lá disponível. E já tem lá disponível outras lives que já foram produzidas aqui. O link está aqui na bio para vocês poderem acessar. Quem ainda não assistiu, tem live sobre precificação. Tem muita live lá falando sobre direitos autorais. Quem ainda não assistiu a live anterior, tem todo lá um conteúdo para vocês assistirem. E lembrando que hoje, às 8 horas da noite, eu tenho live de pintura aqui. Um compromisso com vocês, onde eu vou trabalhar uma técnica de pintura. Então, se você tem dificuldade no preenchimento, no acabamento, na finalização, assiste às lives às 8 horas de quinta-feira. E eu estou aqui esperando por você. Tá certo? Se esse comentário, se essa live fez sentido para você, eu quero que você escreva aqui, deixa nos comentários. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma dificuldade na pintura, escreva aqui também, que eu possa trazer como tema para os nossos próximos encontros. E compartilhe também com aquela amiga artesã que tem a mesma dificuldade que você. Tá certo? Eu quero agradecer a todo mundo que esteve presente aqui. Eu fico muito feliz pela presença de cada uma de vocês, porque tiraram um tempinho para assistir essa live. Quem não conseguiu assistir, a live vai ficar salva lá no YouTube, então vai poder assistir depois. E eu espero vocês hoje à noite, às 8 horas da noite. Tá certo? Muito obrigada. Lembrando que quinta-feira que vem, às 9h30 da manhã, eu estou aqui com um novo tema. Então, se você tem alguma dúvida, alguma insegurança, coloca aqui nos comentários a sua dúvida. Talvez a sua dúvida seja a dúvida também de outra artesã e eu trago aqui como tema para a gente falar. Tá certo? Muito obrigada, Geise. Até o nosso próximo encontro hoje à noite. Eu espero vocês. Tchau, tenham todos um ótimo dia.